E aí, turma 100, turma 101. Pelo visto, vocês abandonaram o mesmo barco, né? Ninguém mais mandou atividade. Teve alguns alunos que mandaram atividade do segundo e terceiro bimestre. Eu lancei, amanhã eu estou fechando todo o sistema. Os que não mandaram, que ainda mandarem, vai ficar para o colegiado de classe. Eu não vou mais lançar segundo e terceiro bimestre até que encerre todos os períodos. Então, quem não mandou, vai ver essas notas, se mandarem ainda, no conselho de classe, tá ok? Porque eu cansei de esperar, assim como os outros professores também. Então, a gente também tem um limite de paciência. Para quem não quer, não se pode fazer muita coisa, né? Então, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática e hoje nós vamos ver a última parte da função quadrática. Nós já vimos como calcular as raízes de uma função quadrática, vimos como calcular o vértice através daquela formulazinha igual xv igual a menos b sobre 2a e o yv igual a menos delta sobre 4a, onde o delta é igual a b2 menos 4ac. E é através desse vértice que nós vamos aprender a calcular uma função quadrática a partir do gráfico. Então, você olha o gráfico, sempre tem alguns dados, né? E a partir desses dados, nós vamos retirar do gráfico e encontrar a função quadrática. Encontrar o valor de A, o valor de B e até mesmo o valor de C. Nesse primeiro exercício aqui, nós temos que a função quadrática é y igual a x2 mais bx mais 5, corresponde ao gráfico da imagem. O gráfico, né, correspondente ao gráfico e à imagem. Então, nesse caso aqui, o que vai se fazer? Nós temos o gráfico, a parábola, né? E nós vamos encontrar a equação quadrática desse gráfico. Como que se encontra isso? Através do sistema de equação de duas variáveis, tá? Duas equações, duas variáveis. Ou então, através do vértice. O que nós temos que entender? É que, de acordo com os dados que está no gráfico, eu vou resolver de uma maneira ou de outra. Ou através do vértice, ou através do sistema de equação do primeiro grau. Quando eu tenho as raízes da equação no gráfico, por exemplo, imagine que eu tivesse a raiz aqui x1, ó, e a raiz x2. Eu ia tirar esses valores e aplicar aqui na função. Encontrava um sistema de duas equações com duas variáveis e aí calculava. Nós vamos ver isso lá na frente. Nesse caso aqui, ó, observem que o autor não deu o valor das raízes. Tá ok? Ele deu o quê? Ele deu o ponto do vértice, o xv e o yv, ó. E a partir daí ele traçou o gráfico. O xv é 2 e o yv é 9. A partir desses dados, nós vamos encontrar a função quadrática. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Ele deu o valor de A? Não. Ele deu o valor de B? Não. Ele deu o valor de C. O valor de C é 5. O que quer dizer esse ponto? Onde a parábola corta o eixo Y. Onde a parábola corta o eixo Y. Como ele é positivo, ela é crescente, ó. Tá ok? Então, nós temos esse dado, no caso, C igual a 5. Temos o xv, que é 2, e o yv, que é 9. A partir desses valores, nós vamos calcular, tá? Então, xv eu tirei do gráfico, ó, 2
YV é 9. Quem é a fórmula do XV e do YV? XV é menos B sobre 2A. Nós vamos substituir o valor de XV por quem? Por 2, tá ok? E o do YV? Nós vamos substituir por 9. E daí encontrar um sistema e resolver esse sistema. Então vamos ver como é que se faz isso aqui, ó. Primeira situação. Eu sei que o XV é igual a 2. Então eu pego a equação do XV, que é do vértice, né? Menos B sobre 2A. Vou substituir o XV por 2. Então fica 2 igual a menos B sobre 2A. Se aplicando aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, fica menos B igual a 2A vezes 2, que dá 4A. Então, o valor de menos B ficou em função de A, é igual a menos 4A. Como o B está negativo, eu multiplico por menos 1, tá ok? Então, fica B igual a menos 4A, porque eu multipliquei o primeiro membro e o segundo membro. Então, B igual a menos 4A. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá ok? Vamos para o YV. Ó. O YV é igual a menos delta sobre 4A. Quem é delta? B2 menos 4AC. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o valor de YV, que é 9. O delta, ó, vai ficar menos, quem é o delta? B2, que é, no caso B ao quadrado, menos 4AC sobre 4A. Fazendo novamente produto dos meios igual ao produto dos extremos. Lembre-se que no denominador desse 9 sempre é 1, então fica 4A vezes 9, dá 36A. Todo este numerador vezes 1 vai ficar menos B2, menos 4AC. Também eu tenho uma variável em A, uma variável em B, uma variável em C. Eu vou chamar isso aqui de equação 2. Substituindo a equação 1, quem é a equação 1? B igual a 4A, tá bem aqui, ó, menos 4A, ó, B igual a menos 4A. Então, eu vou substituir a equação 1 na equação 2 que eu chamei aqui, ó, 36A menos B ao quadrado menos 4AC. Eu vou substituir no lugar de B, ó, o 4A. Então, vai ficar, ó, 36A igual a menos, que é daqui, ó, o B não é menos 4A? É, então ficou ao quadrado. Menos 4, quanto é o A? O A é, eu não sei, eu sei que o C é 5, então ficou 4 vezes 5. Desenvolvendo isso aqui, ó, repito 36A, aqui ao quadrado vai ficar 16A ao quadrado, menos 4 vezes 5, 20, 20A, ok? O que eu vou fazer? Resolver isso aqui, ó. Eu tenho menos vezes mais, então fica menos 16A. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho 36A no primeiro membro e tenho mais 20A no segundo. Eu vou somar esses termos. Ó. Então, fica 36 menos 20. O 20 está no segundo membro, vai para o primeiro, vai com sinal trocado. Então, ficou 36 menos 20A. Ó. 36A menos 20A, que veio para o primeiro membro. No segundo membro ficou menos 16A ao quadrado. Somando aqui, ó, 36A menos 20 dá 16. 16A igual a menos 16A ao quadrado. Como o A, que é a variável, como o A ao quadrado está negativo, eu multiplico por menos 1. Então, vai ficar isso aqui, ó, negativo, e aqui vai ficar positivo. Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1, porque a variável que eu quero está negativa. Então, fica menos com mais dá menos, e aqui menos com menos dá mais. Aqui, de um lado, ó, eu tenho A, e aqui eu tenho A ao quadrado. Eu levando isso aqui, ó, é como se eu dividisse tudo por 16A. Então, eu cancelo esse A com esse A, sobra só um A aqui, não é não? Então, fica A igual a menos 16 sobre bem aqui também é 16, está só 6, mas é 16, porque bem aqui eu tenho 16, ó,
Então, fica 16A igual a menos 16A ao quadrado. Então, fica menos 16A igual a 16A. Eu cancelo esse A, ó, com esse A ao quadrado. Sobra um A aqui, ó. É como se eu dividisse tudo por A. Então, vai ficar menos 16 igual a 16A. Tirando o valor de A, ó, fica menos 16 sobre 16. Como aqui está negativo, eu tenho aqui a resposta negativa. Então, menos 16 dividido por 16 dá menos 1, tá ok? Então, o valor de A é menos 1, eu já tenho o valor do coeficiente. Vamos calcular agora o valor de B. Então, o valor de B, agora, eu já tenho o valor de A, que é menos 1. Eu não tenho a equação 1, que é menos B igual a 4A, logo eu substituo o A nesta equação. Então, menos B igual a menos 4 vezes menos 1. Menos B igual a menos 4. Como a variável está negativa, eu multiplico por menos 1. Então, fica menos com menos dá mais. Então, B fica positivo. E menos com menos dá mais. Então, B é igual a 4. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Substituir o valor de A na parábola, na função quadrática, que era x2 mais x mais 5. Então, ficou assim, ó, menos, que é o valor bem aqui, ó, menos 1 vezes x2, mais, que é o B? 4, está aqui, ó. E o C, ele deu na função, que é 5. Então, está bem aqui, ó. Ora, gente, uma coisa a gente já tem certeza que está correto. Veja bem o gráfico, como ele se apresentou. O gráfico está com a concavidade voltada para baixo. Se ele está com a concavidade voltada para baixo, eu já sei que o A é negativo. Como que você sabe, professor? Nós vimos lá no início das aulas de função quadrática que se o A é menor, se o A é menor que zero, ou seja, negativo, a parábola é voltada para baixo, a concavidade é voltada para baixo, tem ponto de máxima. Então, de início, eu já sabia que o A ia dar negativo, porque a concavidade está voltada para baixo. Nós encontramos o quê? Nós encontramos que o A é negativo. Encontramos bem aqui, ó. Se o A é negativo, é porque está correto, está de acordo com o gráfico. Professor, se fosse 2, estaria errado. Se fosse menos 2, podia estar certo, tá? Mas aí a gente ia ver quanto realmente seria o valor de A. Qualquer valor negativo que você encontrasse, você já tinha ideia que poderia estar correto. Agora, cuidado, tem que resolver para encontrar o valor, né, e saber que é realmente menos 1. Quando eu substituir por menos 1, na primeira equação, que era menos B igual a 4A, eu encontrei B igual a 4. Ora, veja que a equação me diz que o valor de B é positivo daqui, ó. E se eu tivesse encontrado negativo, estaria errado. Então, o valor de B é positivo. Professor, mas como é que eu sei que isso é verdadeiro? Vamos olhar o gráfico aqui, ó. O gráfico, no ponto 5, está em ascendente, ou seja, está crescente. Então, lá, se ele é positivo, é porque ele está cortando, ele está crescendo, tá bom? Então, tudo isso são dicas que você pode, em olhar o gráfico, ter uma ideia de como vai aparecer os valores, tá bom? Então, nós temos que essa função quadrática é menos x2, mas, professor, por que é menos x2? É porque é menos 1. Quando eu multiplico menos 1 vezes x2, dá menos x2. Aqui, 4 vezes x, dá 4x, mais 5. Nós vimos que lá ela já tinha o valor de 5. Então, esse valor não é preciso calcular, porque ele já existe. Tá bom, gente? Então, é fácil, é só saber resolver sistema de equação, né? Se não souber, fica difícil. No segundo exercício, observe aqui, ó. Determine a função quadrática y igual a x2 mais bx mais c, correspondente ao gráfico.
observe aqui, ó, nesse gráfico, ele deu as raízes, ó, 2 e 3. Deu o ponto C. O que é o ponto C? É o valor onde a parábola corta o eixo Y. Então, o valor de C, quanto é? Esse valor de C é 6, está bem aqui, ó. Professor, como é que eu sei? Nós já vimos isso, que onde a parábola corta o eixo Y é o valor de C, tá ok? E o A é positivo? É, porque ele está aqui, ó, não tem sinal de menos. Então, outra coisa, ó. Como é que eu sei que o A é positivo? A concavidade está voltada para cima. Se ela está voltada para cima, é porque o A é maior que zero. Esse A vai dar um valor maior que zero. Não pode ser zero, porque se for zero, aqui fica o x2 dá zero. Aí sobra bx mais c. Deixa de ser uma equação de segundo grau ou função quadrática. Se aqui vai dar zero, fica só bx mais c. É uma equação do primeiro grau. Então, a partir dessas raízes, ó, e do valor de c, nós vamos calcular. É parecido com a anterior, só que a outra nós trabalhamos com o vértice. Então, ó, a parábola tem concavidade voltada para cima, logo o A é maior que zero. Vamos ver se isso é verdade na hora que encontrar. Se encontrar negativo, está errado. Quem é o valor de Y? Ó, temos no gráfico ponto no eixo Y, 6. Este ponto é o valor de C, nós já sabemos disso. Pois o valor de C é onde a parábola corta o eixo Y. Está aqui, ó. Então, aqui eu fiz todo este floreado só para frisar o que nós já sabemos olhando no gráfico. Quem são as raízes? As raízes estão também no gráfico, ó. 2 e 3, está aqui, ó, 2 e 3. X' é 2 e x2' é igual a 3. O que é que nós vamos fazer agora? Nós tiramos aqui os pares ordenados, ó. 2 e 0, por que eu sei que é 2 e 0? Porque se 2 está no eixo x, e se ele está no eixo x, o y é 0. O outro par ordenado, ó, 3 e 0. Por que é 3 e 0? Porque o 3 está no eixo x, e se tiver no eixo x, o y é 0. E 0 e 6 é o par ordenado, onde o y agora é 6. Ó. E por que eu sei que o y é 6? Primeiro, porque eu estou vendo lá no gráfico. E por que o x é 0? Porque se o ponto está no eixo y, é porque o x é 0. Tá ok? Então, vamos voltar para o x. Ó. Se o y é 0, é porque o ponto está no eixo x. Se o y é 0, o ponto fica no eixo x. Agora, se o x é 0, o ponto fica no eixo y. E dá para se ver no gráfico. Então, vamos resolver essa equação através desses dados. Quem foi a função que deram? Qual foi? Y igual a x2 mais bx mais c. Tá ok? Como nós temos a função algébrica, que é essa função aqui, nós vamos substituir os valores que nós temos aqui a partir dos dados que nós tiramos do gráfico na função quadrática. Então, quem são os pares ordenados? 2, 0, 3, 0, 0 e 6. Então, nós vamos fazer aqui substituir na equação o ponto, no caso o par ordenado 2 e 0. Onde tiver x, eu substituo por 2. Onde tiver y, eu substituo por 0. Tá ok? Então, y vai ser igual a x2. Mas quem é o x? É 2. Ó. 2 ao quadrado dá 4. Tá ok? No bx, que é o x, 2. Ó. E o 6 está no gráfico. Então, o c você substitui por 6. Como é que fica isso aqui? 2 ao quadrado dá 4. Então, fica 4a. 2 vezes b, 2b. Mais 6, que é o valor de c. Professor, mas de onde você tirou esse 6? Está lá no gráfico. É o ponto onde corta o eixo y, é o valor de c. Vamos para o segundo caso.
Agora eu tenho o par ordenado 3, eu tenho que trabalhar com todos os pares ordenados. No segundo par ordenado, eu substituo na mesma equação. X agora é 3, vai ficar 3 ao quadrado, mais B vezes 3, mais C. Onde tiver o X, eu substituo pelo valor de X. 3 ao quadrado dá 9A. 3B mais 6, que é o valor de C. Agora vamos para o segundo par ordenado. X é 0, não é isso? E o Y é 6. Então, onde tem X, eu substituo por 0. 0 ao quadrado dá 0, vezes A dá 0. B vezes 0 dá 0. C é igual a 6. Está aqui. Isso nós já sabíamos, que o valor de C é igual a 6. Aqui eu chamei de equação 1, equação 2 e equação 3. Agora nós vamos resolver o sistema de equação com duas variáveis, tá? Porque o valor de C nós já temos. Então, não vai ser preciso 3, né? Então, como eu tenho 4, tenho 2 e tenho 6, eu posso dividir essa equação por 2. Eu vou trabalhar com um número menor. Então, 4 por 2, dá 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 3 dá 2, tá ok? Eu pego sempre a equação que pode ser divisível por um número e divido todos os termos. Se tiver um que não pode dividir, não faça a divisão, tá ok? Vamos para a segunda, equação 2. Eu tenho 9A, 3B e 6. Eu posso dividir tudo por 3. Então, dividindo isso por 3, posso por 3? 3. Então, fica como? Fica 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Tá ok? Então, eu tenho a equação 1, que é 2A mais B mais 3. Ah, mas professor, mas não está 4A mais 2B mais 6? Sim, mas eu dividi por 2. Então, ficou 2A mais B mais 3. Na outra, eu tenho 3A mais B mais 2. Porque eu dividi esta por 3. Sempre que você puder trabalhar com número pequeno, divida. Agora, só pode dividir se dividir todos os termos, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Estamos diante de um sistema com duas equações, está aqui, duas equações, com duas variáveis, dá para resolver. Então, como é que eu faço isso? Eu vou tentar sempre eliminar uma das variáveis para encontrar a outra. Como eu tenho 2A mais B mais 3, na outra eu tenho 3A mais B mais 2, eu vou multiplicar essa aqui por menos 1. O professor podia multiplicar a outra? Pode. Só que aqui você ia encontrar negativo e o catatal era pior. Multiplicando aqui por menos, vai ficar menos 2A, menos B, menos 3, porque eu multipliquei por menos 1. A outra eu repito. Agora, o que eu faço? Eu vou somar essas variáveis. Sempre esse objetivo de multiplicar por menos 1 é para que a gente elimine uma das variáveis. Então, 3A menos 2A dá quanto? Dá A. Mais B com menos B dá 0. Pronto, eliminei a primeira variável. Menos 3 mais 1 dá menos 1. Então, eu tenho que A menos 1 é igual a 0. Eu levo esse menos 1 para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Logo, o A é igual a menos 1. Eu encontrando o valor de A, eu substituo em uma das equações. Pode ser em qualquer uma? Pode. Tá? Mas nós vamos trabalhar com a equação 2. Substituindo o A igual a 1 na equação 2, que é a equação 2, a equação 2 é igual a... substituindo o A igual a 1 na equação 2, que é a equação 2? 3A mais B mais 2. Então, eu vou substituir esse valor no A. 3 vezes 1 mais B, tá? Mais 2. Está aqui mais 2, Agora, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Então, B mais 5. O B vai para o segundo membro, vai para o sinal trocado. Então, meu A é igual a 1, o B é igual a menos 5. E o valor de C, professor, esse foi dado no problema, não é preciso calcular. C é igual a 6. Logo, a resposta A igual a 1,
B igual a menos 5 e C igual a 6. Está terminado? Não, está quase, né? Está só faltando cozinhar. O que faz? Ó? Substitua o valor de A igual a 1, fica x2. Ó. 1 vezes x2 é o próprio x2. Valor de B, eu substituo no lugar de B. Menos B, fica menos 5x. E o valor de C é igual a 6 que foi dado no problema. Logo, a minha função quadrática, de acordo com o gráfico, é igual a y igual a x2 menos 5x mais 6. Ora, nós já sabíamos, através do gráfico, que o A é maior que zero, não é isso? Por quê? Porque a minha parábola está com a concavidade voltada para cima. Logo, o A tem que ser maior que zero, tá bom? Tá ok? Eu acho que dá para fazer, é só pegar o exercício e repetir 2 vezes, dá para aprender tranquilo. Agora, se não souber resolver sistema, aí fica mais difícil, né? Agora aqui, ó. Vamos ver uma outra situação aqui. Essa aqui nós não vamos partir do gráfico. Nós vamos partir da função e encontrar as raízes, tá bom? Então, nós fizemos 2 exercícios onde parte do gráfico. Então, nós vamos fazer o terceiro para encerrar essa parte aqui. Terceiro exercício aqui, ó. Determine as raízes, os vértices e faça o gráfico da função. Então, aqui está completo. Ele quer as raízes, quer o vértice e quer que faça o gráfico. Então, nós temos a função quadrática 3x2 menos 6x mais 2, tá certo? Quem é o valor de A? O valor de A igual a 3. Então, A igual a 3 é maior que zero. Como é que vai ficar o gráfico? Com a concavidade voltada para cima. Quem é o B? Menos 6. Quem é o C? 2. O valor de C, o que significa? É onde a parábola corta o eixo Y. E o valor de B, se é negativo, ela vai cortar o eixo Y na descendente, na decrescente, né? Então, cálculo das raízes. Ó. Sempre que pedir cálculo de raiz, você resolve logo o delta. Ó. Que é o delta igual a B2 menos 4AC. Você vai precisar dele lá na frente, então calcule logo. Quem é o B? Menos 6. Ó. Então, fica menos 6 ao quadrado, menos 4. Quem é o A? O A é 3. Quem é o C? 2. Então, fica menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, nós temos que delta é igual a 36 menos 24, dá 12. Calculando o valor do x, ó, que vai ser as raízes. Ó. Vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta, isso aqui é a fórmula de Bhaskara, né? O delta é b2 menos 4ac, nós já calculamos. Vamos só substituir aqui, ó. Quem é o b? Menos 6. Então, tem menos da fórmula, fica menos 6. Mais ou menos, quanto é o delta? 12. Sobre 2 vezes a. O a é 3, então fica 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, ela não vai dar uma raiz exata, mas dá para a gente extrair. Então, fica assim, ó. X', 6 mais raiz de 12 sobre 6.